Argumento aí, senhores, sobre a questão de filhos espirituais, e dizer que não, o argumento de que eu deixei as pessoas presas, que é falso, porque no momento em que eu saí do ministério, eu não sabia que o local daquela forma de pregação, vamos dizer assim, daquele tipo de conteúdo mais vinculado ao Novo Testamento, proporcionaria talvez uma menor liberdade de movimentação para as pessoas, para quem eu preguei. Eu não sabia disso no momento da saída ministerial, então eu não saí achando que, ou sabendo que o local eventualmente era de menor liberdade. Deixei as pessoas presas. Justamente se eu estou grávido, eu saberia que eu estou grávido, deixando um lugar que não sabia que eventualmente impunha limitações ao ser. Então eu não fiz isso de propósito. A questão é se eu deveria saber disso antes, essa questão. Né? Discute-se isso, mas não foi o argumento deles. Falaram como eles falaram, a impressão que deu que eles falaram que eu sabia que estava grávido, ou seja, era falso, esse argumento não era verdadeiro. Se é que estava, né? Ou dentro da interpretação da noiva, né? Se eu sabia que estava grávida, né? Vamos dizer assim. Então essa é a questão. Então esse argumento é fake. Né? E da mesma forma eu teria que saber que eu teria que chocar em algum local. Eu não sabia que o local proporcionava esses problemas, né? Então, eles falaram, deu a maior orientação desse argumento, é como se eu soubesse que o local gerava desde o começo um aprisionamento espiritual, eu não sabia. Mas depois, vamos supor, não foi feito esse argumento, mas eles poderiam dizer assim, mas depois você acabou descobrindo. Sim, mas depois quando eu descobri eu tinha impeditivos para não voltar. Porque o argumento para mim era muito sólido, não deveria ser dito, e eu não teria conhecimento doutrinário para falar. Em algum momento eu não teria conhecimento doutrinário nem basicamente para falar sobre isso. Nem o básico eu poderia falar durante um tempo. E argumentos mais complexos também, muito mais tempo depois. Então, não, é que tá, dizer que esse argumento, no geral, ele não é tão importante, porque esse argumento, mesmo que eu soubesse que o local seria... Não, se eu soubesse, não, mas como eu não sabia, melhor dizendo, como eu não sabia que o local gerava qualquer tipo de limitação à liberdade das pessoas, ou que haveria realmente esse argumento, a questão da necessidade de eu falar sobre isso ou não era exatamente importante. A questão é qual seria a duração dos ataques que eu receberia. Então, esse argumento é que tá. Ele não teria como libertar. O pessoal mentiu na internet dizendo que fizemos gol no segundo tempo da prorrogação, no finalzinho do jogo, no final do segundo tempo, do tempo normal, para jogo que não tem prorrogação. Fizemos um gol. Era mentira, porque esse argumento depende da questão da temporalidade que eu coloquei em 2021. Se não antes. Mas eu coloquei esse argumento inicialmente. E eu pensei, e mesmo as hipóteses que eu levanto de proteção em meio ao pecado e escândalo, que também são argumentos codependentes nesse caso, no sentido de que a duração dos ataques ainda depende desses dois argumentos. A curta duração também tem que ser analisada com esses, a partir dessas duas lentes. Né? Fui eu que fiz essa análise também. Então, tanto a análise da média e longa duração que eu acho mais prováveis, mas eu também fiz a análise da curta duração. Em algumas hipóteses eu não fiz porque eu achei menos importantes. Ou achei mais improváveis. Né? Então é isso. Ou, por exemplo, numa hipótese de curta duração em que eu demorasse muito tempo para encontrar uma resposta sobre determinado argumento falso que fosse levantado contra mim. Talvez não ocorresse. Poderia acontecer, vamos dizer, mais de 7 dias, o que já seria um escândalo. Mas digo assim, muito tempo no sentido de semanas, né? Várias semanas, e talvez até vários meses para encontrar uma resposta. Essa hipótese eu não aceitaria em curta duração. Não seria bom para o Ministério que as pessoas ficassem sendo escandalizadas por um argumento só. A não ser que Deus quisesse colocar no abafo. Mas não era algo bom, vamos dizer, para o Ministério. Né? Não era algo produtivo, não era algo não era algo eficiente. E seria ruim. Então, nessa hipótese eu não aceitaria. Como algo que eu teria que esperar para os mandamentos ou para descobrir que sou mãe espiritual. Não, porque isso geraria muito prejuízo. Mesmo que no meio do caminho eu descobrisse, também seria ruim porque o argumento continuaria. E eu não teria como falar dos mandamentos, mesmo que eu falasse, não quer dizer que eu ia obedecer, não quer dizer que eu ia conseguir fazer a proteção independente, né? Geraria várias outras possibilidades, mas a curta duração tem que ser essa é a questão. A curta duração tem que ser analisada com base. O argumento da prisão espiritual tem que ser analisado com base na duração, da quantidade de ataques que eu receberia, e essa questão, por sua vez, tem que ser analisada
curta, média ou longa duração tem que ser analisada a partir de outras duas lentes, que seria se isso vai acabar escandalizando ou se haverá proteção em meio ao pecado. Então essa é a sequência do raciocínio. E fui eu que fiz isso, essa sequência de raciocínio. Então quando vocês trazem a curta duração, mas eu também fiz o mesmo pensamento em relação à curta duração. Eu apliquei as lentes para curta duração também, então não, né? Então não tem essa. Quem fez o raciocínio fui eu. Então se vocês depreenderam isso depois a partir da curta duração, não, foi só porque eu falei que média e longa duração eram mais prováveis. Então eu não disse que as duas lentes específicas de proteção em meio ao pecado e a questão do quanto vai escandalizar, ela também não seja aplicável à curta duração. Então fui eu que fiz isso. Então só porque vocês agora sugerem um detalhezinho ali, como se eu não tivesse pensado. Então eu falei aqui curta duração, só que eu não fiz o raciocínio completo, porque para mim não precisa de colocar as duas lentes em cima, mas isso é feito por tabela. Mas quem inseriu isso, quem inseriu essa discussão? E depois eu volto com esse tema aqui no canal por necessidade, quem fez tudo isso fui eu. Quem fez a aplicação dos critérios de pensamento fui eu. Ah, mas nós falamos a questão da curta duração, como se eu não considerasse isso como possibilidade. A curta duração a partir dos outros dois critérios. Agora, se um argumento só de curta duração vai escandalizar muito tempo, não justifica. Eu não aceitei essa possibilidade. Não é essa a questão. Mas eu também... Bom, por enquanto esse vídeo fica por aí.